No Saber Direito desta semana, a gente fala sobre contratos, teoria geral, contratos em espécie, divórcio, pensão, partilha de bens e muito mais. As aulas são com o professor Flávio Grutti. Olá, eu sou o professor Flávio Grutti e agora nós vamos iniciar a nossa aula número 3. A aula número 1 foi relacionada à teoria geral dos contratos. A aula número 2 foi relacionada a alguns contratos em espécie. E agora nós vamos passar para o casamento, para o divórcio, para a sua dissolução. Por quê? Porque casamento é contrato. E nesse sentido, nós vamos fazer aqui um panorama do casamento antes e depois de um marco temporal que foi o divisor de águas, a Emenda Constitucional número 66 de 2010. Como é disso, desde o início dos nossos tempos, aqui no Brasil, os casamentos eram muito sacralizados, de forma que qualquer união que não fosse precedida do casamento, preferencialmente na Igreja Católica, era considerado como um concubinato. O concubinato, por seu turno, se dividia em duas espécies. O concubinato puro, no qual duas pessoas que não tinham nenhum impedimento para casar formavam uma família, e nós tínhamos o concubinato impuro, onde algum dos conviventes poderia ter um impedimento, como, por exemplo, já ser casado. Bom, até então não existia a possibilidade de rompimento desse vínculo. Isso começou a acontecer em 77, com a Lei 6.515. Com essa lei, nós passamos a ter a figura da separação judicial, foi criado o divórcio. Antes, nós tínhamos a figura, o status jurídico do desquitado. Até hoje, nós vemos alguns antigos falando em desquite, que não existe mais, é divórcio. Muito bem, depois disso, não existe mais o desquite. E aí nós chegamos na Lei 6.515 de 77. Foi instituída a figura do divórcio. Criou-se a figura da separação judicial. E olhem como era difícil o casal separar. Tinha que se discutir a culpa. E nós tínhamos, antes do divórcio, um degrau até então intransponível, que era o da separação judicial. Nós tínhamos, portanto, a separação judicial sanção, a separação judicial remédio e a separação judicial falência. A separação judicial sanção era aquela no qual os separandos tinham que comprovar que um dos cônjuges falhou no cumprimento dos deveres do casamento, como, por exemplo, o caso de infidelidade. Na separação remédio, descobria-se que um dos cônjuges tinha alguma anomalia, algum defeito que, por exemplo, impossibilitasse o ato sexual, como um pênis incluso, por exemplo, não necessariamente impotência no tocante à reprodução. E nós tínhamos também a separação falência, quando o casal conseguia demonstrar que já estava separado há mais de um ano, ele já poderia obter a separação judicial. Mas não era o único passo. Depois da separação judicial, vinha o divórcio, de forma que, contados 12 meses do trânsito em julgado daquela sentença que decretou a separação judicial do casal, tinha que se requerer a conversão da separação judicial em divórcio, ou seja, um interstício de 1 ano. Mas, se você tivesse prova testemunhal suficiente para mostrar que o casal já estava separado há mais de 2 anos de fato, você já poderia ir para o divórcio direto. Portanto, sendo objetivo, 2 anos de separação de fato, você já ia diretamente para o divórcio direto. Agora, se não tivesse 2 anos de separação de fato, você tinha que converter a separação judicial em divórcio, que nós chamávamos de divórcio indireto. O difícil disso tudo é que até chegar ao divórcio indireto, você tinha que passar por aquela fase longa, aquela fase sensível, em que um casal acusava o outro de ter falhado
de alguma forma. Porém, agora tudo mudou. Nós temos a figura do divórcio relâmpago. O que significa o divórcio relâmpago? Eu posso me casar hoje, e amanhã eu posso chegar para minha esposa e dizer para ela: eu quero o divórcio, eu vou me divorciar porque eu não gosto mais de você. Entre mim e você aconteceu a quebra da afetividade. Esse é o nome, quebra da afetividade. E esse meu direito de pleitear o divórcio, ele é considerado potestativo. O que vem a ser um direito potestativo? É aquele que eu posso exercer, eu posso mudar o status jurídico da minha esposa sem que ela possa fazer nada para me impedir. Eu vou transformá-la de mulher casada para mulher divorciada. É óbvio que o exemplo é dos dois lados. Muito bem, potestativo porque ela não pode reclamar, potestativo porque a minha manifestação de vontade, ela não precisa ser recepcionada pela minha esposa. Portanto, é uma vontade não receptícia. O meu direito é potestativo. Vocês querem outro exemplo? Por exemplo, eu vou demitir você. Você não pode falar para mim, enquanto patrão, eu não aceito a demissão. Você não pode contestar, porque a potestatividade está nas raias do meu direito unilateral. Só o que você pode reclamar são as verbas rescisórias. Da mesma forma no divórcio. Naquele exemplo hipotético que eu dei há pouco, a minha esposa não pode dizer, eu não lhe dou o divórcio. Ela pode reclamar apenas nas questões referentes à partilha, à guarda de filhos, ao direito de convivência com os filhos ou até à percepção de alimentos. Eis, portanto, a potestatividade do divórcio. E por que é relâmpago? Porque pode ser feito no outro dia, quiçá no mesmo dia. O nosso sistema hoje é o mais liberal do mundo. Ele segue a linha do direito alemão, mas aqui no Brasil, essa autonomia privada, ou seja, a minha manifestação de vontade, ela tem uma preponderância em relação à vontade da minha consorte. Isso gera alguns conflitos bem difíceis de o advogado no exercício da sua profissão. Por exemplo, nós sabemos que todas as vezes que recebemos um casal que esteja em vias de fato de separar ou divorciar, ou que já separou, muitos dizem que os casais se divorciam quando na verdade já estão de fato divorciados, só não tinham a coragem de admitir. Mas o que nós temos que ter em mente é o seguinte: nós advogados, nós profissionais do direito, temos que ter uma sensibilidade exagerada para lidar com pessoas que estão se separando. Por quê? O casamento, ele é um projeto de união, ele não é um projeto de separação. Mas como todo contrato, pode ser que no percurso alguma coisa dê errado. E se der errada alguma coisa, nós temos que tentar suavizar aquele momento. Antes de tudo, são almas que sofrem, são pessoas que estão passando por um momento de raiva. E a raiva sempre vem do medo. Imaginem aquela situação de uma mulher ou de um homem, o exemplo, repito, serve para os dois lados, mas imaginemos aquela situação de uma mulher que sempre foi do lar. O homem sempre foi o mantenedor, o produtor de riquezas. De repente, esse homem consegue um outro alguém ou simplesmente há uma quebra da afetividade e ele vai seguir a sua vida. E aquela mulher que sempre se dedicou ao lar, à mantença dos filhos, à administração da causa, ou melhor, à administração da casa, e que de repente ela vai se ver privada daquele apoio financeiro. Diante desse medo vem a raiva. E são essas pessoas com muita raiva que nos procuram para, de alguma forma, resolver a vida deles. E é aí que vem a questão da habilidade que um advogado familista tem que ter. Nós temos que enxergar o que está por trás daquela pessoa que sofre. Não raramente eu recebo pessoas bem aparelhadas de fotografias comprovando a infidelidade do outro. Sim, nós temos vários detetives. Hoje em dia nós temos cinegrafistas amadores, eu me refiro
as pessoas com os aparelhos de celular, que o tempo todo estão fotografando, o tempo todo estão filmando, e por isso eu chamo de cinegrafistas amadores, e essas pessoas vão municiando alguém que esteja em separação. E eu pergunto, para que você está me fornecendo essas fotos de infidelidade? Porque para o processo não vão me servir de absolutamente nada. Por que não vão servir para nada? Porque em divórcio não se discute mais culpa. O artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, apenas referiu-se à seguinte frase: o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio. Ponto final. Na redação anterior, o casamento poderia ser dissolvido pelo divórcio e aí vinha na sequência aquelas condições da separação judicial que há pouco eu narrei. Agora não. Quero, pronto, está definido, vamos divorciar. O que estiver pendente, nós vamos discutir a posteriori. Tanto que um juiz, diante de uma ação de divórcio, se houver muita litigiosidade relacionada à partilha de bens, alimentos, etc., ele pode, se houver consenso, decretar o divórcio e deixar o restante, aquela parte controvertida, para ser discutida posteriormente. Então, nós advogados, vocês profissionais do direito, vocês estudantes do direito, nós temos que ter isso em mente enquanto advogados familistas. Nós não estamos lidando com coisas, e coisa em direito é tudo que não é humano. Nós estamos lidando com humanos que estão sofrendo, que estão com dores emocionais intensas e que de alguma forma precisamos orientá-los sobre a melhor forma de resolver a situação. E eu afirmo sem nenhum medo de errar que a melhor forma é o consenso, sempre o consenso. Portanto, nós advogados familistas, nós não devemos ser sempre beligerantes, raivosos, pitbulls. Nós temos que ser conciliadores, nós temos que fazer esse exercício. Nós somos educados na faculdade para brigarmos, para sermos aguerridos, para que nós possamos ficar no campo de batalha, um de um lado numa trincheira, outro de outro lado noutra trincheira. E esse não é o caminho. Muito bem, dito isso, vocês já sabem que em divórcio não se discute mais culpa. E qual seria a diferença de uma separação judicial para um divórcio? Olha, bem simples. Na separação judicial, nós temos o rompimento da sociedade conjugal, ao passo que no divórcio nós temos o rompimento do vínculo conjugal. Significa o seguinte: se eu estou separado judicialmente, eu não posso casar-me novamente, porque eu ainda tenho aquele impedimento do casamento anterior. Cessou? Obrigação, mas o meu vínculo ainda persiste. Por outro lado, se eu hoje estou divorciado, rompido está o vínculo conjugal, razão pela qual eu posso me casar de novo. Muitas situações acontecem da seguinte forma: o casal está separado judicialmente, fica um tempo, cada um para um lado, arrumam outros parceiros, arrumam outros namorados e de repente voltam. Numa situação como tal, esse casal que encontra-se separado judicialmente, ele pode restabelecer o casamento por pedido judicial, ou seja, um pedido direcionado ao juiz, ou de acordo com a resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça, nosso CNJ, você pode fazer o restabelecimento do seu casamento extrajudicialmente, ou seja, em cartório, ainda que você tenha se separado judicialmente por meio de uma sentença judicial. Agora, se você já está divorciado e você tem um flashback com a sua ex-esposa, com o seu ex-marido, e se vocês quiserem restabelecer o casamento, terão que casar-se novamente. De outra forma, se você está separado judicialmente da sua esposa ou do seu marido, você divorciou e você restabeleceu aquela convivência marital com aquela finalidade de constituir família,
Vocês estão vivendo uma união estável, ok? Bom, falamos do divórcio, abordamos a questão da separação judicial e aí vem aquela indagação muito comum no mundo jurídico. Flávio, a separação judicial ainda existe? Sim ou não? Olha, se nós verificarmos o artigo 1571 do Código Civil, nós vamos ler que a sociedade conjugal pode ser dissolvida pela separação judicial. Ou seja, a norma ainda está positivada, ou seja, o instituto da separação judicial ainda consta do Código Civil, joia? Consta do Código Civil, mas nós temos uma diferença aqui. Os tribunais estaduais já têm um posicionamento firmado no sentido de que a separação judicial, apesar de não ter sido o respectivo artigo revogado expressamente pela nova ordem constitucional, ou seja, a Emenda Constitucional 66 de 2010, por esta não foi recepcionada. O que eu quero dizer com isso? A Emenda Constitucional 66 deu nova figura ao Instituto do Divórcio e esse novo mandamento constitucional não recepcionou a separação judicial. Portanto, apesar de ainda constar na literalidade do Código Civil, os tribunais estaduais, a maioria, entende que não houve recepção. Mas o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, lançou um precedente dizendo o seguinte: a separação judicial ainda existe, porque não foi expressamente revogada pela Emenda Constitucional 66 de 2010. Nós temos, portanto, aqui duplo sentido, um pela não recepção, outro pela existência do Instituto no Código Civil. Mas nós temos que perquirir no sentido de investigar qual é o efeito prático de se fazer uma separação judicial. Você já parou para pensar por que existia essa separação judicial? Porque era um prazo de reflexão, ou seja, nós tínhamos o casal, havia algum conflito, eles promoviam a separação judicial. Nesse tempo, lembra? 1 ano, eles poderiam, de repente, experimentar outra vida, arrepender-se e restabelecer o casamento sem a necessidade de um novo casamento. Mas isso se assemelha muito, vamos supor aqui, daquelas causas que envolvem a rescisão de contratos de bens adquiridos à distância. Quando nós compramos algum bem pela internet, quando ele chega, nós temos 7 dias do prazo de reflexão, porque nós não tínhamos contato com aquele objeto. Esse prazo de reflexão seria o prazo necessário para que o consumidor que adquiriu a mercadoria pudesse conhecê-la, refletir e simplesmente desistir. Agora, adequando o que tem que ser adequado, na questão da separação judicial, o objetivo era esse. O casal ia meditar durante 1 ano, mas transformações sociais advieram e agora não há por que, sinceramente, se promover uma separação judicial, haja vista que o divórcio é muito mais eficiente, é muito mais eficaz. Hoje em dia é muito fácil casar e também é muito fácil divorciar, do ponto de vista estrito sensu, porque, é claro, todo divórcio deixa sequelas de ordem financeira, de ordem moral, de ordem emocional. Também nós sabemos que o divórcio ele pode ser a medida adequada para se evitar um mal maior. Claro, cada situação é uma situação que deve ser analisada no caso concreto. Muito bem, diante disso, nós perguntamos ainda, ok, a separação judicial ela ainda existe, o divórcio não examina mais a culpa. E o que fazer para delimitar o marco divisor da comunicabilidade de bens? Eu tenho observado ao longo dos anos, ao longo do meu exercício profissional, que o que mais causa divórcio no Brasil são as crises financeiras. Em segundo lugar, a influência das famílias ancestrais,
Dito de outra forma, sogro, sogra, cunhado, cunhada. Essa mistura de emoções, essa mistura de obrigações tem causado muitos conflitos entre os casais. Em terceiro lugar, a superveniência de filhos. Sim, os filhos alteram substancialmente a vida do casal. Particularmente, acho que a paternidade é a maior missão que um ser humano pode ter, assim como a maternidade. Agora, que altera a rotina do casal? Altera. Depois dos filhos, vem a questão da infidelidade. Sim, por quê? Os casais, não faço aqui nenhuma apologia à infidelidade, mas o que eu tenho observado, isso é uma visão empírica e também resultado de muitas conversas com alunos, muita conversa com os meus clientes, com clientes de amigos, com outros advogados familistas, diante de uma situação de infidelidade, às vezes os casais optam pelo perdão, por seguir adiante, para não ter que desmontar o lar. Porque vejam, se você tem a desmontagem de um lar, o desfazimento de uma casa, serão doravante 3, quiçá 4, não sei, mas aumenta a quantidade de despesas. Antes se tinha um lar, agora vão se ter 2 lares. E se alguém for para outro estado, 3 lares. Enfim, tem que se pensar muito a respeito dessa questão. Muito bem, vamos seguir aqui. Separação de fato. O que vem a ser a separação de fato? É o afastamento emocional dos cônjuges. Alguém que deseja romper aquela relação pode sair de casa, pode permanecer em casa, coabitando o mesmo teto, porém sem frequentar o mesmo leito conjugal. Muito comum, gente, hoje é muito comum. Do jeito que a vida está difícil, é muito comum que os casais façam esses arranjos financeiros. Tudo bem, olha, daqui para frente tudo vai ser diferente, parafraseando, nós não somos mais um casal, porém, considerando que não é possível a mantença de 2 lares, você continua morando aqui, mas nós estamos separados de fato. Nós vamos continuar apenas como amigos, conduzindo esse lar, conduzindo a educação desse filho. E aí vem os problemas. Por quê? Lembram que eu falei que a separação de fato é o marco divisor da comunicabilidade de bens? Ou seja, até aqui, se eu sou casado no regime de comunhão parcial de bens, tudo que nós adquirirmos será partilhado meio a meio por presunção de esforço comum. No dia seguinte à separação de fato, não haverá mais a comunicabilidade de bens. E se isso demora muito a ser decidido, ou seja, se o casal demora muito a promover o divórcio e a partilha, a contar da separação de fato, situações inusitadas podem acontecer. Como, por exemplo, o casal separou-se de fato hoje. Uma semana depois, o homem ou a mulher ganha um prêmio em algum sorteio. Esse prêmio, ele será partilhado ou não? Não, ele não será partilhado por quê? Porque aconteceu após a separação de fato. Então é muito importante que se você estiver pensando em separar-se, ou se você já estiver separado de fato, ou seja, sem a chancela judicial, que você tenha bem delimitado esse marco divisor. E como que nós podemos fazer esse marco divisor? Existe uma forma bem adequada, que seria um casal com a maturidade bem forte, por fazer um documento escrito, particular ou por instrumento público, declarando que a partir daquela data eles encontram-se separados de fato. E aí estabelece um marco divisor e doravante, o que cada um adquirir é de cada um, não teria problema. Agora, quando existem aquelas brigas repentinas, em que depois de uma discussão bem forte, o homem pega as coisas e sai de casa, e vai morar na casa de um amigo, e vai morar na casa da mãe, isso é o que mais acontece, é importante que você tenha testemunha dessa data em que houve a separação de fato. E quando eu falo testemunha, pode ser o porteiro do edifício, quando eu falo em testemunha, pode ser um grande amigo, um amigo do casal.
como informante pode até ser algum parente seu, mas é importante que esse marco, repito, estou sendo repetitivo porque é importante que esse marco seja bem delimitado. Existe uma outra forma, quando o casal planeja, quando o homem ou a mulher planeja com antecedência a ruptura do casamento. Às vezes, por exemplo, este homem aluga um imóvel. Este imóvel está com prazo de locação previsto para ser iniciado no dia 1º de algum mês. E ele deixa o lar no dia 31 do mês imediatamente antecedente. Então vejam que se houver alguma discussão a respeito do marco temporal da separação de fato, a alegação dele de que se deixou o lar no dia 31 está em sintonia e robustecida pelo início do prazo locatício da nova morada. Tudo é um arcabouço normativo, tudo é um arcabouço de provas que deve ser muito bem detalhada. Há de se pensar nisso. Mas existe outra forma ainda. Já ouviram falar na cautelar judicial de separação de corpos? Muitos advogados dizem que está fora de moda, porque hoje nós temos a Lei Maria da Penha. Explico. Como assim? A cautelar judicial de separação de corpos, ela é prevista no artigo 1562 do Código Civil. A função precípua dela era promover o afastamento do lar daquele marido ou daquela esposa que colocasse em risco o outro ou a outra, em risco de ameaças físicas, morais, psicológicas, alguma forma de constrangimento que tornasse insuportável a vida em comum sob o mesmo teto. Aí promovia-se a cautelar judicial de separação de corpos e, num prazo determinado, ajuizava-se a ação principal, que era a ação de divórcio, partilha de bens, etc. Mas hoje nós temos a Lei Maria da Penha, de forma que se um homem estiver praticando alguma violência física, psicológica, emocional, financeira em desfavor da mulher, essa mulher recorre à autoridade policial e obtém medidas protetivas, dentre elas o afastamento do lar conjugal e a imposição de um distanciamento de 200, 300, 1 quilômetro, que seja, para que aquele homem agressor não a importune. Também cessam as comunicações por telefone, aplicativos ou qualquer meio que se utilize a internet. Então a Maria da Penha, ela cumpre isso com muita eficiência, razão pela qual a cautelar de separação judicial de corpos ficou um pouquinho em desuso neste ponto. Entretanto, ela ainda serve com maestria para que seja delimitado pelo Poder Judiciário o exato momento em que houve a separação de fato. Ou seja, se você saiu de casa e já passou um prazo longo, 1 mês, 2 meses, 5 meses, você pode ingressar com a cautelar apenas para obter a chancela judicial do dia que aconteceu a separação de fato. Isso se você não quiser divorciar-se naquele momento. Por outro lado, se você já estiver muito convencido de que o divórcio é o melhor caminho na sua história, você pode já mover a ação de divórcio em face do seu ex-consorte e num capítulo determinado da sua petição inicial, você pode dizer o seguinte: eles casaram-se em tanto do tanto e no dia tal do tal, o cônjuge, o homem, saiu de casa. Se não houver contestação nesse sentido por parte do requerido ou da requerida, você já vai tornar incontroverso o dia da separação de fato. Portanto, separação de fato, na verdade, é o que separa o casal quando se pensa em patrimônio. Olha que curiosidade, a questão do dinheiro em conta corrente. Isso é muito comum para quem advoga na área do direito de família. Você pode ter, por exemplo, a sua conta individual, você pode ter a sua conta conjunta. Não importa. O dinheiro que cair na conta, até o dia da separação de fato, tem que ser meado, tanto na conta conjunta quanto na conta individual. Há uma presunção relativa de que aquele dinheiro que caiu na conta corrente foi utilizado
ou será utilizado em benefício da instituição família. Às vezes acontece, se o homem e a mulher já estiver antevendo uma separação, que faça a pulverização do dinheiro antes do evento separação de fato. Numa situação como tal, há remédio. Nós vamos falar daqui a pouquinho qual seria o remédio. Eu sempre brinco, parafraseando um jargão popular, caiu na rede é peixe, caiu na conta tem que mear. Caiu na rede é peixe, caiu na conta corrente, será objeto de meação. Certo? Então vamos seguir aqui. Muito tema interessante. Bom, quem hoje encontra-se com status de separado judicialmente? Eu falei há pouco que o Instituto da Separação Judicial não teria sido recepcionado pela Constituição Federal, porque a Constituição Federal implementou o divórcio relâmpago sem que fosse necessário, sem que seja necessário, na verdade, declinar o motivo. Muito bem, eu sempre falo para os meus clientes, para os meus alunos, para os meus amigos, se você obteve uma fotografia de uma infidelidade conjugal, isso só vai servir para você, eventualmente, ter certeza daquilo que você não sabia ou que não queria ver. Ou quem sabe até para encorajar você a pedir a separação ou a comunicar o divórcio, para ser mais técnico. Mas se você estiver separado judicialmente, o fato de a separação judicial não ter sido recepcionada pela Constituição Federal, não significa que automaticamente você já encontra-se divorciado desde a Emenda Constitucional 66 de 2010. Você terá que promover o seu divórcio, ou se você está separado judicialmente, você terá que convertê-la em divórcio. Não importa o nome que você der à sua petição inicial, se é ação de divórcio, se é ação de conversão de separação judicial em divórcio. O que importa é o pedido, que você requeira ao juiz que o seu pedido seja julgado procedente para o fim de decretar o seu divórcio. Só então você terá o status de divorciado, certo? Bom, seguindo, chegamos ao momento da ação de divórcio. O que você pode cumular numa ação de divórcio? Nós temos um Código de Processo Civil novo que estabeleceu algumas nuances próprias para as ações de divórcio, para ações que envolvam o direito de família. Interessante que, pelo Código de Processo Civil atual, quando você recebe uma petição, uma citação, melhor dizendo, a petição inicial, ela não acompanha o mandado de citação. Ou seja, normalmente, em qualquer causa de natureza civil, quando você é réu e você é citado, anexo ao mandado de citação, vem a petição inicial da parte adversa, para que você tome ciência do que deverá ser feito e para que você tenha ciência também do que pesa contra você. Agora, nas ações de família envolvendo divórcio, a recomendação do CPC é que essa inicial, ela não acompanha o mandado. Por que isso? Porque hoje nós temos um sistema todo voltado para a transação. A lei processual civil vigente, ela fomenta a todo instante a conciliação ou a mediação. Existe uma diferença, meus amigos, em relação à mediação e conciliação, embora ambas tenham uma finalidade, a transação, a pacificação consensual dos conflitos. Quando você tem uma mediação, significa que existe uma relação jurídica prévia entre as partes. Portanto, marido e esposa, existe uma relação jurídica prévia. Qual seria? O casamento. Agora, se um homem bate no carro de outro homem, existe uma relação jurídica prévia? Não, não existe. Encontraram-se ao acaso e por causa de um evento indesejável. Então, vejam, se eu for tentar um consenso entre marido e mulher, eu vou tentar uma mediação. Se eu for tentar um consenso entre autor e réu envolvendo a indenização por um acidente de veículo, eu vou fazer uma conciliação, certo?
O divórcio, portanto, na linha do Código de Processo Civil vigente, ele está todo voltado, repito, para o consenso. Você pode, numa petição inicial de divórcio, pedir ao juiz de saída que seja decretado o rompimento do vínculo conjugal. Em outras palavras, que seja decretado o divórcio. Na mesma petição, você pode acumular o pedido de partilha de bens. Na mesma petição, você pode acumular o pedido de alimentos para si, entre cônjuges ou para os filhos. E, na sequência, você vai aparelhar o seu pedido do direito de convivência, que envolve guarda e a regulação de visitas. E, por último, a questão do retorno ao nome de solteiro ou de solteira. Lembrando que, neste ponto, vou abrir aqui um parêntese, a questão da utilização do nome de solteiro ou de solteira ou a permanência com o nome de casado é direito subjetivo do outro que acresceu o patronímico do marido ou da esposa. Portanto, se eu acresci ao meu sobrenome o sobrenome da minha esposa, eu retiro se quiser, mesmo com o fim do divórcio, porque isso vai ficar incorporado ao meu direito de personalidade. Fecho esse parêntese e abro outro parêntese. Na questão dos alimentos, há juízos que não aceitam que a questão referente aos alimentos sejam discutidos de forma litigiosa na mesma ação de divórcio. Por quê? Por causa da diferença de procedimento. De um lado eu tenho o Código de Processo Civil, de outro lado eu tenho a Lei de Alimentos, a 5478. Então nós temos que conhecer a praxis judiciária da nossa região, dos nossos respectivos tribunais, para ver se basta uma ação de divórcio, acumulando tudo, ou se nós temos que fazer uma ação de divórcio, com partilha, regulação de visitas e retorno de nome de solteiro ou permanência. E outra ação autônoma para discutir a questão relacionada a alimentos. Aí vai muito de o advogado perquirir a realidade forense da sua respectiva região. Me perguntam sempre, eu posso obter a decretação do divórcio e deixar a partilha para depois? Pode, tranquilo, você pode divorciar hoje e se a questão da partilha estiver com muita litigiosidade, com muita beligerância, você pode deixar isso para depois. Não há problema algum, certo? Seguindo aqui, outro ponto que nós temos que ter muita atenção é relacionada à competência para se julgar um divórcio litigioso. Está regulado no artigo 53 do Código de Processo Civil. Nós temos lá 3 hipóteses. Essas hipóteses, elas são subsidiárias. Como assim? A primeira regra, se eu, homem, quero promover o meu divórcio para romper o vínculo conjugal com a minha esposa, o primeiro critério que eu vou observar para saber onde irei protocolizar e distribuir a minha petição seria o domicílio do guardião do filho incapaz. Então, por exemplo, se eu tenho um filho incapaz e a incapacidade pode ser tanto da questão da menoridade civil ou o filho pode ser maior de 18 anos, porém ele pode ser incapaz a depender de algumas circunstâncias de deficiência física ou de senilidade. Muito bem, se aquele casal não tinha filhos, ou seja, se aquele casal não tinha ninguém sob sua responsabilidade, o próximo critério será o último domicílio do casal. Aonde aquele casal vivia? Vivia em Brasília ou no Rio de Janeiro? Se vivia no Rio de Janeiro, a mulher permanece no Rio e o homem agora está em Brasília e eles não tiveram filhos, onde esse homem tem que ajuizar essa ação de divórcio? Segundo o artigo 53, pode ser feito, ou melhor, deve ser feito lá no Rio de Janeiro, porque lá era o antigo domicílio do casal. E por último, nós temos o domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio. Daí surge uma controvérsia. Esse critério de competência nós consideramos um critério de competência relativa, territorial.
Se eventualmente eu ajuizo essa ação de divórcio num juízo que em princípio seria incompetente, esse juízo ele não pode declinar de ofício, ou seja, ele não pode verificar as hipóteses do artigo 53 do Código de Processo Civil e resolver de ofício, de per si, remeter esses autos para outro juízo. Somente quem pode fazer isso é o outro demandado, é o réu, é a ré, ou requerido ou requerida, como queira. Por quê? Porque o critério é de competência relativa, o critério é territorial. Disso nós temos vários casos de problemas que costumam acontecer diante dessas controvérsias patrimoniais. A mais frequente que eu tenho visto é relacionado ao bem onde a mulher ou o homem ou ambos convivia antes da separação de fato. Como assim? Vamos dar um exemplo. O exemplo é sempre interessante para solidificar o entendimento. Imaginem aquela situação na qual o homem e a mulher viviam na cidade A. Homem e mulher viviam na cidade A. Houve algum contratempo, houve a quebra da afetividade. Esse homem saiu de casa e foi morar noutro lugar. Aquela mulher permaneceu residindo na casa que servia de domicílio para o casal. Este homem foi para outro domicílio e por lá ficou 3 meses, 6 meses, 9 meses. Veja bem, ainda não aconteceu o divórcio, ainda não aconteceu a partilha de bens. Essa casa, na cidade A, ela permanecerá em mancomunhão entre os separandos de fato, ou seja, mancomunhão significa mão comum, de forma que antes da partilha, essa casa é considerada tanto do homem quanto da mulher, embora o homem tenha deixado esse lar e constituído outra casa. Depois da partilha, essa casa que antes estava em mancomunhão passará a ficar em condomínio. E aí vem a discussão. Essa mulher que permaneceu morando na casa deve pagar o valor equivalente aos aluguéis daquela meação exclusiva que seria do marido? Dito de outra forma, suponhamos que o aluguel de uma casa semelhante àquela seja no valor de R$1.000. O homem não está utilizando por 6 meses. A mulher, portanto, tem que pagar R$500 por 6 meses àquele homem? Depende. O posicionamento jurisprudencial majoritário é no sentido de que, enquanto aquele bem, aquele imóvel estiver em mancomunhão, portanto, pendente de partilha, a mulher não ficará obrigada a pagar o equivalente à utilização da meação exclusiva daquele homem. Mas, depois da partilha de bens, esse bem deixará de ficar no estado de mancomunhão e ficará no estado de condomínio. E doravante, se a mulher lá permanecer, obrigatoriamente ela terá que pagar os 50% relativo à meação, à utilização exclusiva da meação do homem. E aí temos mais problemas. Quais são os problemas? Olhem a importância da questão do consenso, de os advogados buscarem o consenso, de as partes terem a maturidade para buscar o consenso. Se você tem a decretação de um divórcio, se você, após a decretação do divórcio, não consegue fazer a divisão dos bens que foram adquiridos onerosamente, e os bens que foram adquiridos onerosamente, na constância do casamento ou da união estável, são chamados de aquestos. Aquestos, portanto, constituem todos aqueles bens que foram adquiridos pelo casal durante o tempo em que viveram como casados. Assim, decretado o divórcio, impossibilitada a divisão cômoda dos bens, coloca-se tudo em condomínio. E uma vez colocado em condomínio, nós teremos a necessidade de uma
outra ação, uma ação de dissolução de condomínio, de extinção de condomínio, que está capitulada no artigo 1314 do Código Civil. Sim, depois de anos de luta nas varas de família, aquela sensibilidade aguçada, aquela troca de ofensas, aquelas situações ruins, aquele sofrimento, porque normalmente divórcio adoece a família inteira, contamina inclusive os amigos, porque quem está divorciando às vezes não fala de outra coisa. Você vai dar início a um novo longo processo, qual é o processo de extinção de condomínio no juízo cível, ou seja, uma nova ação terá que ser ajuizada. E aí tomem mais alguns meses, quiçá alguns anos, para resolver isso. Vejam, a questão do consenso é fundamental. Querem outro exemplo que também é muito comum? Imagine aquela situação na qual o homem antes do casamento, sempre repito que o exemplo pode ser para o homem ou para a mulher. Eu sempre falo o homem porque eu sou homem e é automático isso. Então vejam, o homem antes do casamento, ele tinha um terreno. Esse terreno é chamado de terra nua. Era considerado, portanto, um bem particular. Bem particular, depois do casamento, o casal, no regime de comunhão parcial de bens, resolve construir uma casa naquele terreno. Então vejam, eu tenho um bem particular que o homem já tinha antes do casamento e depois eu vou ter uma acessão artificial, que é a edificação daquela casa. O que vai acontecer? Uma solução dessa? O bem particular, a terra nua, continua sendo só do homem. Entretanto, aquilo que for edificado no terreno, se for regime de comunhão parcial de bens, será objeto de meação. E aí é outra luta para conciliar esses interesses. Legal? Vamos passar agora para as nossas perguntas do quiz? A primeira pergunta. Sobre o divórcio atual no Brasil, assinale a alternativa correta. A separação judicial, prevista no Código Civil, foi expressamente revogada pela Emenda Constitucional 66 de 2010. B. Para o rompimento do vínculo conjugal, é preciso discutir a culpa e, ao final, o culpado perderá o direito à partilha. C. Atualmente, pode-se decretar o divórcio sem discutir a culpa, desde que obedecido o prazo mínimo de 1 ano. D. Atualmente, pode-se decretar o divórcio a qualquer tempo, por se tratar de um direito potestativo. Fácil, fácil. O que você acha? Qual é a resposta correta? Resposta correta, letra D. Atualmente, pode-se decretar o divórcio a qualquer tempo, por se tratar de direito potestativo. Como eu disse, são as inovações da Emenda Constitucional 66 de 2010 e nós temos hoje a figura do divórcio relâmpago. Casa-se num dia, separa-se no outro ou, quiçá, separa-se à tarde. Sem problemas. Vamos para a pergunta número 2 do quiz. A respeito da união estável, assinale a alternativa correta. O convivente em união estável não tem os mesmos direitos sucessórios do cônjuge. Se os conviventes nada dispuserem a respeito do regime patrimonial, vigorará a comunhão parcial de bens. Os bens adquiridos pelos conviventes durante a relação marital, pelo regime de comunhão parcial de bens, serão partilhados ao fim da união estável mediante a prova do efetivo desembolso financeiro. O contrato de convivência de união estável deve ser celebrado por instrumento público. E aí, nós falamos a respeito da união estável na aula número 2. Qual seria a resposta correta? Se os conviventes nada dispuserem a respeito do regime patrimonial, vigorará a comunhão parcial de bens. Exatamente. Hoje em dia, o convivente, assim chamado aquele que vive uma união estável, tem exatamente os mesmos direitos do cônjuge. O artigo 1790 do Código Civil, que traçava
distinções sucessórias entre cônjuges e companheiros. Foi declarado inconstitucional recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, sempre que pensarem em união estável, pensem em igualdade de direito com os cônjuges. Interessante também que a união estável ela pode ser precedida ou não de um contrato. Você pode vivê-la de maneira informal ou você pode fazer um contrato. Esse contrato ele pode ser particular ou ele pode ser por meio de instrumento público. Tanto faz. Se você já vive uma união estável, você pode fazer um documento hoje, retroagindo os efeitos do início dessa união. Você só não pode retroagir alteração de regime de bens. Portanto, se eu estou hoje, suponhamos, no ano de 2030, hipoteticamente, eu posso fazer uma escritura pública, um documento particular, dizendo que eu e minha convivente estamos juntos desde 2020. Agora, eu estando em 2030, eu vivi até lá um regime de comunhão parcial de bens. Eu não posso, lá na frente, fazer uma escritura pública ou um contrato retroagindo para o início da relação, por exemplo, fixando o regime de separação absoluta ou convencional. Ok? Vamos para a terceira e última pergunta do quiz. A respeito da união estável e do concubinato, assinale a alternativa correta. A pessoa casada e separada de fato não pode constituir união estável. São necessários 2 anos de convivência marital para constituir uma união estável. A pessoa casada e separada de fato pode constituir união estável. O concubino tem direito sucessório. Fácil demais, né? O que você acha? Qual seria a resposta correta? Acertou? A pessoa casada e separada de fato pode constituir uma união estável. Claro, o homem casado e separado de fato, ele pode viver uma união estável. Agora, o homem casado e não separado de fato, ele não pode constituir uma união estável. Nessa situação, a mulher seria uma concubina. E concubina não tem direito a nada. Não tem direito a mear pensão, tampouco tem direito à partilha de bens por presunção de esforço comum. Se eventualmente aquele homem e aquela mulher que viviam um concubinato adquirirem algum bem com valor econômico, a meação não existirá, salvo se comprovar o efetivo desembolso. Portanto, se compraram um carro de 100 mil e a mulher contribuiu com 30 mil, havendo o fim dessa relação concubinária, ela poderá pleitear os 30 mil reais, 30%, se e somente se comprovar o efetivo desembolso financeiro. Ao passo que na união estável, sob o regime da comunhão parcial de bens, a meação seria por presunção de esforço comum, meio a meio. E assim nós encerramos a nossa última questão do quiz, encerramos também a nossa aula número 3, na qual nós vimos que o divórcio no Brasil é o mais liberal do mundo. Você pode casar num dia e divorciar no outro, sem qualquer discussão a respeito de culpa. A separação de fato, por seu turno, é o marco divisor da comunicabilidade de bens. E sempre que um casal tiver essa pretensão de separar-se, de fato, é conveniente que esse marco balizador seja muito bem delimitado. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.